Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Está conosco o pastor Kelson, pastora Jardine. Fiquem em pé os dois, por gentileza. Tá? Um casal querido, amigos do coração. Obrigado, Jardine, por terem vindo. Kelson, vem aqui, por gentileza. Eles são pastores ali em Campinas, na igreja da família cristã. E tem sido um tempo muito precioso desfrutar da amizade deles. Eu e a minha casa, sempre que a gente pensa em amigos, com certeza vocês são lembrados com muito carinho por tudo que vocês carregam e por aquilo que vocês têm feito na nossa vida desde que nós começamos. Vocês fazem parte dessa história. Muito obrigado. E o pastor Kelson hoje está incumbido de trazer uma palavra ao nosso coração. Você recebe ele como profeta de Deus? Estende tua mão, libera a palavra sobre a vida dele. Libera a palavra sobre a vida dele. Pai, nessa noite, mais uma vez, nós queremos agradecer que o teu servo, Deus, ele já tem feito uma obra tão linda, tão extraordinária. O Senhor já tem usado ele por tantos lugares, de tantas formas, que hoje, mais uma vez, ele seja a boca do Senhor neste lugar. Nós o recebemos como voz do Senhor, como profeta do Senhor. Sabe, pastor amado dessa casa, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui, um privilégio estar aqui, né? E uma grande responsabilidade. E ver essa cena maravilhosa de tanta gente chegando na igreja, enquanto muitos estavam dizendo que, será que a igreja suporta a pandemia? Não, a igreja cresce na pandemia. Amém, não? Quanto mais nós sofremos, mais nós produzimos. É assim que funciona. Na igreja primitiva, quanto mais batia na igreja, mais a igreja se expandia. Quanto mais matava, mais nascia gente. A coisa é maravilhosa. Deus é o Deus do oposto, né? E é assim que é. Diga assim comigo, assim é que é. É a igreja de Jesus. E ai daquele que toca nela, né? Toca nos olhos, na menina dos olhos do Senhor. Você talvez não tenha noção de quanto que você é importante. De como que você é importante. Você que tem o selo do Espírito Santo aí em você. Ah, meu Deus, se as pessoas que conhecem você soubessem o que você carrega aí dentro, elas pensariam muitas vezes em agredi-lo, né? Em machucá-lo, porque dentro de você habita o Espírito Santo, o Deus vivo, o Criador de tudo isso. Tudo que nós olhamos para o céu, para a terra, Ele é o Criador. Mas eu quero... eu acompanhei um pouco da história dessa igreja, e desde o nascimento dela aqui em São Paulo. E quando nós olhamos uma igreja tão maravilhosa como essa, tão tremenda, com tanta vida, com tanta liberdade em Deus, com tanta graça de Deus, eu sei um pouco do que ela passou para chegar até aqui. Eu vou dizer algo para você, é impossível você construir algo grande sem sofrimento, sem dor. Você querer viver a vida cristã sem dor, é melhor você entender melhor o que é a vida cristã. Mas em meio à dor vem o livramento. Em meio à dor vem a alegria. Nunca em momento algum eu vi o Djalma desanimado. Em momentos críticos de enfermidades, né? Ele, a Mirna passaram por isso. Em momentos da igreja mesmo, da igreja, no desenvolvimento da igreja, eu sempre que ligava para ele, falava, e aí, como é que está? Alegre, retumbante, como que é? Firme, constante, alegre, retumbante. Né? Eu esperava que eu ia ver uma pessoa falar assim, mas está difícil. Nunca ouvi falar isso. Porque há um espírito que vive nesse lugar de pujança, de crescimento, de grandeza de Deus. Né? E a palavra que um dia o Senhor me deu, colocou nos meus lábios, e eu coloquei para ele, para o Djalma, e ele entendeu essa palavra, é que o que Deus tem para fazer através dessa igreja em São Paulo apenas está começando. Há muita coisa por acontecer aqui.
E no final dessa palavra, eu quero trazer uma palavra de um presente que eu creio que Deus está dando para vocês como igreja. Se eu não esquecer dela, né? Mas eu não tenho liberdade de falar agora, antes da palavra. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Hebreus capítulo 12. E eu relutei um pouco com essa palavra, porque ela não tem, aparentemente, muito a ver com o aniversário de 11 anos de uma igreja. Mas Deus disse assim, é essa palavra. É a palavra que eu tenho para essa igreja nessa noite e nesse momento de tanta festa, de tanta alegria. É muito bom, né? Temos passado por momentos tão difíceis, mas o Senhor tem nos capacitado e fortalecido a nossa musculatura espiritual, e nós temos crescido nele. Diz assim a palavra, verso 18, 12, 18, Hebreus 12, 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino, o que, igreja? Inabalável. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu queria que você fechasse os olhos. Meu Deus, que essa palavra, que essa breve leitura, que, ó Deus, aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite, ó Deus, entre no coração. Eu queria que, se você orasse comigo, diga assim, Senhor Jesus, o Senhor vai continuar falando comigo, agora através da Tua palavra. Fala comigo e me ajuda, Senhor, a colocar em prática essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, esse texto aparentemente muito complexo, na verdade ele contém aqui uma verdade. E eu quero centrar essa palavra nessa verdade. Eu dividi esse pequeno texto em 4 partes. E essa primeira parte, do versículo 18 a 21, ele está falando de um lugar onde nós devemos não estar mais. E ele começa dizendo, não tendes chegado. Essa palavra inicial, ora, não tendes chegado ao fogo palpável, e ele vai descrever algumas coisas. Ele está se referindo a 2 montes importantes para Israel. O primeiro monte é o monte Sião e o monte Sinai. Aqui ele está falando sobre o monte Sinai. O que aconteceu no monte Sinai? A Bíblia, normalmente, ela pega essas figuras para deixar isso muito claro na mente do povo de Israel e no nosso coração, a diferença entre um tempo e um outro tempo. Deus nos remove de um tempo e nos coloca num novo tempo, e assim Ele fez com Israel. E lá no monte Sinai, foi onde Moisés recebeu toda a lei, foi ali que ele recebeu todas as instruções para erguer o templo, para o tabernáculo. Foi ali que ele recebeu toda a orientação de Deus para com o povo. Então, esse monte tem uma representação muito forte para Israel. O monte Sinai, eles sabiam exatamente a razão dele e o que aconteceu no monte Sinai. Depois você pode ler em casa, lá em Êxodo capítulo 19, fala o que aconteceu ali. Mas
quando ele fala essas situações do fogo palpável, ardente, escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombetas, e as palavras que o povo falaram assim, olha, Deus não fala não, fala Moisés. Porque nós estamos aqui aterrorizados com o que está acontecendo nesse monte, porque o monte ele fumegava. Então Moisés estava ali, preparou o povo, durante 3 dias consagrou o povo, ele sobe ao monte, e quando ele sobe para receber as tábuas, e o monte começa a tremer. E eu fico imaginando, se nós estivéssemos lá naquele dia, quão aterrorizante foi aquele dia para o povo, porque Deus desceu naquele monte, porque Deus ali ele estava preparando um povo para fazer a diferença na terra, porque ali ele ia entregar os seus oráculos para o povo de Israel, porque ali ele ia preparar um povo que o representasse, que levasse o nome de Deus para toda a terra, coisa que não aconteceu, mas era a vontade de Deus que isso acontecesse, né? Na sua plenitude. Então, Deus está ali agora se manifestando de uma forma onde Moisés diz assim, era tão horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Queridos, essa foi a manifestação primeira de Deus ao povo, dando ao povo as leis e todas as suas determinações. Isso ficou por muito tempo, até que Jesus vem. E aí ele fala lá, mas tendes chegado ao Monte Sião. E aí ele vai descrever o que é o Monte Sião. É interessante que esse contraste entre esses dois montes, e Deus fala de uma forma muito clara sobre eles. O Monte Sinai fala da lei, fala das exigências, fala faça aquilo, não faça aquilo outro, fala do sacrifício de animais, onde os animais seriam mortos para cobrir o pecado e não remover o pecado de uma forma total e completa. Ele fala da antiga aliança, e ele contrasta esse Monte Sinai com o Monte Sião da nova aliança. O Sinai representando a velha aliança e o Sião representando uma nova aliança. Eu quero focar um pouco mais sobre essa questão da nova aliança. Mas o que nós aprendemos aqui nesse primeiro momento? Nesse primeiro texto, onde ele demonstra onde não tendes chegado, ou seja, onde Deus os retirou e onde Deus não quer que eles voltem mais para lá. Porque o que estava acontecendo, o escritor de Hebreus, eu não vou aqui arriscar quem escreveu o livro de Hebreus, certamente um livro inspirado, mas o escritor de Hebreus está dizendo aqui, olha, Deus te tirou de uma situação e os colocou em outra situação. Mas com o correr do tempo, o povo começa a perder aquele entusiasmo e querendo voltar à antiga vida, ou à antiga lei, achando que aquela lei que aquele modelo era um modelo que ainda poderia funcionar naquele momento. Nós temos uma tendência, humanamente falando, de sempre querer voltar atrás. Nós sempre, em determinadas situações, nós olhamos para trás e começamos a recorrer e buscar no passado elementos para nos dar força no presente. E Deus está dizendo, eu estou fazendo nova todas as coisas. Sabe, a primeira palavra que eu dou para a igreja nessa noite é esqueça o passado. Foi muito bom o passado. Deus fez muitas coisas no passado, mas tem algo maior que Deus quer fazer hoje e quer fazer no futuro. Há algo muito grande a ser conquistado. E se nós ficarmos olhando para trás, nós não vamos avançar. Um casal que não vence o passado, ele não desfruta do presente e ele não vai alcançar nada no futuro, porque fica recorrendo às coisas passadas. Aí você chega para as pessoas e fala, o que aconteceu com você? Aconteceu é que em 1975 aconteceu isso, ele está em 2021, e está voltando atrás e voltando, rememorando coisas antigas. Esses dias atrás aconteceu um fato, né, entre eu e uma pessoa, e aí nós acertamos os ponteiros, mas essa pessoa ficou mandando uma mensagem, me perdoa, mandando para a Jardine, me perdoa. Eu falei assim, não tem que perdoar, acabou, já foi, já era. Foi ontem, hoje é um novo dia, existe algo novo entre nós. Não dá para ficar recorrendo e parado muito tempo no passado. Queridos, em nome de Jesus, há algo novo, há pessoas novas chegando, Deus está fazendo coisas maravilhosas. Amém, não? E nós não podemos ficar olhando para trás mais. E o povo aqui, o escritor, escrevendo aos judeus, cristãos, que estavam querendo recorrer à antiga lei. Ele falou, isso já passou.
Amém, não? A segunda coisa, é um lugar onde eles devem permanecer e nós, igreja de hoje, igreja contemporânea, devemos permanecer até o fim. E aí ele começa dizendo, olha, mas tendes chegado, em primeiro lugar, ao monte Sião. Sião, a palavra Sião quer dizer ensolarado. Era uma colina, era um pequeno monte que ficava em Israel, e esse monte é onde a casa de Deus foi construída, onde Salomão construiu o seu templo, onde o tabernáculo anteriormente permanecia, e ele tem um significado. Sião fala da igreja. Sião fala de nós hoje aqui. Quando você ler na Bíblia Sião, você pode pensar assim, isso está falando comigo, né? Sião está falando de um local de adoração, de aproximação de Deus. É o lugar da presença de Deus, representa o cumprimento messiânico, ou seja, da vinda de Jesus, daquilo que Ele veio fazer aqui na terra por você e por mim. Sião é o novo tempo, é o novo momento. Aí Jesus nasce, Ele inaugura um novo tempo, e Ele cumpre toda a lei. Então está cumprida a lei, porque homem nenhum poderia cumprir aquela lei, aquelas determinações e tantas exigências. E Ele cumpre a lei, Ele fala, pronto, está cumprida a lei, agora eu vou inaugurar um novo momento. Lá nos 10 mandamentos era tudo não. Não adulterarás, não está errado, irmãos, isso. Não terás outros deuses, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Mas Jesus, quando o primeiro sermão que Ele faz, o sermão do monte, Ele fala, bem-aventurado, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, bem-aventurados os limpos de coração. Agora a tônica é outra, não é mais não, é bem-aventurado. Ele muda a maneira de tratar conosco, com o povo. Ele está dizendo, é muito bom ser manso, é muito bom ter coração puro lá. Fala assim, não tenha coração errado, não faça isso. Ele fala assim, não gente, é muito bom isso, fortaleça a coisa boa, fortaleça o que é bom. Amém, não? A igreja, irmãos, ela existe para isso, não para falar das coisas ruins, mas para fortalecer as coisas boas. O que é bom é o que eu vou falar. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que não tem fake news nenhuma, né? Nada. Irmãos, eu nunca vi um negócio desse. Eu, assim, sou meio lento para responder algumas coisas, e aí eu mandei algumas mensagens para umas pessoas, falei assim, pastor, não manda isso não, isso aqui é fake news. Eu falei, meu Deus, eu estava achando que esse negócio estava certo, um negócio tão bom. Eu falei assim, não, pastor, esse negócio aconteceu há 10 anos atrás. E eles ficam, aí eu aprendi, eu não mando nada para ninguém mais. Porque eu olho o negócio, Djalma, eu falo, meu Deus, que negócio é esse aqui? Porque não dá para acreditar, porque a mentira, a verdade, ela caiu, e graças a Deus, porque a igreja é verdade, a verdade é Jesus, Ele é a verdade, é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O mundo tão contaminado como está hoje, a esperança desse mundo chama-se Igreja de Jesus. É através da igreja que Ele se move. Irmãos, não há duas coisas que Deus se mova. A única coisa que Deus se move é através da sua igreja, é a nossa união. 2 ou 3 pessoas reunidas em pequenos grupos, e ali vocês concordam e Deus age, porque é o nome de Jesus que está em acordo ali. Quando nós reunimos na congregação maior, nas solenidades diante de Deus, e nós concordamos aqui, Deus age, Deus está agindo, Deus está fazendo. Eu fico pensando, não sei se é você como eu fico pensando, como que uma pessoa consegue viver sem igreja? Como que uma pessoa consegue viver sem a comunhão dos santos? Como que eu consigo viver sem... eu entro aqui, eu não conheço todo mundo, mas eu me sinto acolhido. Amado, porque esse é o povo de Deus. Aí você vai lá na Coreia, você não sabe falar a língua, mas eu sinto acolhido. Fui nos Estados Unidos numa igreja batista, aí não sabia falar nem só good morning, porque eu fui no culto da manhã, acabou com o inglês ali, não tem mais nada de inglês. Good morning, né? E aí fui lá, não entendi nada do que o pastor falou, mas senti o quê? O Espírito agindo. Me deram um panfleto em inglês, o homem falando em inglês,
Eu falei, bom, então agora o Espírito Santo fala comigo, como falou lá, né? E eu fui acolhido, a pessoa me acompanhou, me abraçou, e se sente amado naquele lugar, porque é a família de Deus. Diga assim, sou parte da família de Deus. Dá uma olhadinha do lado, já que não pode tocar, fala assim, nós somos. Né? Vamos estar juntos lá. Já estamos juntos lá. Em nome de Jesus. A igreja é a comunidade dos salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. A igreja não é ideia de homem, é ideia de Deus. Quando essa igreja nasceu, a ideia foi de Deus. É uma parte da igreja, certo? Porque a igreja é universal, né? Mas essa igreja foi ideia de Deus. A igreja é a ideia de Deus. Somente através da igreja que Cristo se revela, se manifesta. É através da igreja que Ele faz, que Ele cura, liberta, Ele salva. Ele tira das trevas e traz para a sua luz. A igreja é a sua noiva que está sendo preparada. E nós, um dia, estaremos com Ele por toda a eternidade nos céus. E ali não haverá choro, não haverá dor, não haverá angústia mais. Porque as primeiras coisas passaram. E o Senhor fez nova todas as coisas. Quem pode dizer amém? Amém? Você concorda com isso? A outra coisa que ele diz aqui nesse texto, depois que ele fala, tende chegado ao Monte Sião, e ele diz, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Agora, o que eu quero que você preste atenção nesses poucos itens que eu vou citar aqui, é onde nós estamos e onde nós nunca devemos deixar de estar. Ele diz assim, a cidade de Deus vivo e a Jerusalém celestial. Lá em Apocalipse capítulo 21 diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, esse é o momento, é o ápice. A Jerusalém celestial irá descer, e nós fazemos parte disso. O trono de Deus vai descer na terra, e nós estaremos para sempre com Ele. Olha, isso é para nós. Já temos que vivenciar isso hoje, desejar isso hoje, sonhar com isso hoje. Como que isso vai acontecer, pastor? Pergunta o pastor Djalma que ele sabe. Eu não sei como que isso vai acontecer, mas vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Imagina você na cidade santa, na Nova Jerusalém. Eita, meu Deus, olha aí, nós estamos caminhando para lá. Daqui a pouco nós estamos mudando de endereço, e para um endereço eterno. Amém, não? É bom mudar para uma coisa melhor, mas mudar para Nova Jerusalém, meu Deus, espera lá. Eita, está chegando. E ele continua dizendo, e há incontáveis hostes de anjos. Lá, João, quando teve a visão do livro selado, em Apocalipse 5, ele fala assim, vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Irmãos, há milhões e milhões, milhares de anjos. Não só ao redor do trono de Deus, mas aqui agora neste lugar. Amém, não? Eu conheci um homem que ele via anjos de uma forma muito clara. E ele, um pastor batista que foi reavivado, e um dia ele estava pregando na igreja, e ele falou assim, tem um anjo atrás daquela pessoa ali. E ele está apontando para você, e ele está dizendo para mim, isso. Era exatamente isso, irmãos. Que Deus nos dê olhos para ver anjos. Eliseu viu carros de fogo, vai matar, vai destruir, vai não, olha lá, ó, dá uma olhada aqui, está cheio de carros de fogo aqui. Você é um protegido de Deus. Anjos é uma realidade. Nós não ordenamos anjos, nós pedimos para que Deus ordene os anjos. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Criador dos anjos, e eles estão aqui. Olha, quem aqui já teve aquela experiência assim, quase que aconteceu? Você já viu um negócio desse? Você está num lugar assim, e você tira o carro, fala, meu Deus, foi por um triz. Por que foi por um triz? O que aconteceu naquele momento? Às vezes você cai e borrachou, morreu. Aí levanta. Você fala, mas que negócio é esse? Né? Aí sei lá, um anjo colocou a mão. Não sei como que age, irmãos. Essa questão espiritual. Eu só sei que existe, eles estão aqui. Eles estão a nosso serviço.
Eles estão para te guardar. Quando você vai embora para casa, você não vai sozinho, tem anjo. Fora o Espírito Santo que está dentro de você. Há anjos guardando. Ah, se não fosse os anjos. Meu Deus. E ele diz, e a universal assembleia, continuando aqui no versículo 22, a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Uma parte da igreja já está arrolada no céu, já está lá. Irmãos, na verdade, o teu nome, a partir do momento que você creu, já foi escrito no livro da vida. Amém? Não? Acabou. Fechou o negócio. Você está fichado. Amém? Não? E aquele que não for encontrado no livro da vida não vai entrar com Jesus para a eternidade. Então, o teu nome está lá. Um nome escrito no livro da vida, escrito numa pedrinha branca, que só sabe aquele que recebe. Está escrito em Apocalipse isso. E existem aqueles irmãos que já estão lá no céu. Então ele diz assim, lá em Apocalipse capítulo 3, 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém, não? Ele vai confessar, e o teu nome está lá. Um dia, há 62 anos atrás, eu nasci dentro da igreja. Vou falar um pouquinho de mim. E minha mãe, fui batizado quando criança. Logicamente não é um batismo bíblico, mas a igreja evangélica, né, fazia isso, faz isso até hoje. Fui batizado ali e continuei na igreja. Durante 16 anos eu vivi na igreja e não era salvo. Você acredita num negócio desse? Igreja evangélica. Ouvindo culto toda noite, indo na escola bíblica dominical, domingo de manhã, culto de quarta-feira, porque naquele tempo tinha que ir, acabou. Hoje o pai pergunta assim, ô filhinho, você quer ir na igreja? Não, então fica em casa. Lá não, cara. Naquele tempo não tinha essa de perguntar se o filhinho queria ir na igreja. Tinha que ir, acabou. Ia a pé. Às vezes ia sem chuva e voltava na chuva. E era minha mãe e 3 filhos indo para a igreja, porque naquele tempo meu pai nunca foi na igreja, nunca acompanhou ela na igreja. E todo domingo de manhã, todo domingo à noite, quarta-feira, eu estava na igreja. Começava a palavra, eu já dormia, né? Dormia no colo da minha mãe, quando não ficava cutucando minhas irmãs e levava um beliscão lá para ficar quieto. E funcionava, né? Funcionou, não tenho raiva da minha mãe não, foi bom. Mas se Jesus voltasse, um dia antes da minha conversão, eu não estaria arrolado com os santos nos céus. Mas Jesus me visitou um dia, e Ele falou ao meu coração. E naquele dia, eu entreguei o meu coração a Ele. Quem sabe hoje você precisa entregar o seu coração a Ele. E eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com Ele. Eu falei, Espírito Santo, a partir de hoje, a minha vida acabou. Não quero nem lembrar do que eu fiz no passado, porque o Senhor está acabando de me perdoar. E eu quero me voltar para o Senhor. Dos 16 anos até hoje, nunca estive fora de uma igreja evangélica. 62 anos de vida. Mas dos 16 para cá, nunca, eu disse o quê? Nunca. Eu tive 1 milésimo de segundo de arrependimento de ter tomado essa decisão. Isso transformou a minha vida. Isso mudou a minha maneira de pensar. Mudou a minha inteligência. Mudou. Eu fui tão abençoado que na hora de escolher a esposa, eu escolhi a Jardine. Na verdade, ela ficou pedindo eu em namoro durante muito tempo. Eu falei, não, tá. Estou brincando, irmãos, não é verdade. Não é verdade isso. Mas aí você começa a fazer escolhas e as pessoas falam assim. Uma vez alguém chegou para mim, viajando, e falou assim, como é que a tua vida dá tão certo assim? Eu falei, não é que ela dá certo, é que ela é conduzida por alguém. Irmãos, dá errado, tem coisa que dá errado, sim. A gente sofre com isso. Mas no cômputo geral, está dando certo. Está funcionando. Você quer que a tua vida funcione? Coloca a sua vida nas mãos de Deus. Para de fazer a tua vontade. Faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, às vezes, irmãos, você morde duro.
É como se estivesse mordendo um freio. Você fala, meu Deus, não me pede isso. Esses dias atrás, conversando com o irmão, e ele estava numa amargura, porque ele estava cheio de direitos. Quem aqui já brigou com alguém? Faz assim para mim. Já brigou, né? Só eu que briguei, né? E ele estava cheio de argumentos, mas a vida dele estava muito ruim. E um dia ele chegou muito feliz perto de mim, e eu falei, o que aconteceu? Eu falei assim, eu fui lá e pedi perdão para todas as pessoas, que eu jamais achei que eu ia pedir perdão, porque elas que causaram. Eu falei, mas se elas causaram, por que você pediu perdão? Eu falei assim, porque o perdão faz bem para mim. Porque você muda. Quem entende isso? E ele continua, e a Deus, o juiz de todos. Salmo 98 diz, os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, com imparcialidade. Queridos, olha aqui para mim, por gentileza. Existe um juiz nos céus. Esse juiz é o próprio Deus. E esse juiz, ele julga não pela aparência. Os autos dele não são papéis, é a leitura que ele faz do seu coração, porque ele sabe o que você pensa. Ele sabe o teu passado, o teu presente, conhece o teu futuro. E quando eu olho a nossa nação, com todas essas situações que estamos atravessando, eu digo assim, existe o juiz dos juízes. E ele vem julgar a terra. Amém, não? Mas aquele que está em Cristo não será julgado mais, porque ele já está salvo. Amém, não? Mas para aqueles que rejeitaram, vai vir um juízo e vai vir a justiça do Senhor. Então ele está dizendo, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha, ele está dizendo, lá em Apocalipse 6, quando ele abriu o 5º selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra. Quantas pessoas já morreram por causa da palavra desde o início da igreja primitiva? E por causa do testemunho que sustentavam, e exclamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam lá, as almas debaixo do altar, clamando a Deus e falando, Deus, até quando o Senhor não vai julgar as injustiças que fizeram conosco? Ele fala, calma aí, está aqui uma roupinha branca para você, fica quietinho, aguarda, porque existe um número a ser cumprido, e aí a hora que esse número se cumprir, pronto, a coisa vai acontecer. Irmãos, o juízo não é para os santos, é para os incrédulos. Por isso nós temos que correr e trazer aqueles que ainda não creem para o reino de Deus, para a igreja de Jesus. Testemunhar para essas pessoas. E muitos irmãos nossos hoje estão perdendo a vida por causa do seu testemunho. Assina lá Portas Abertas, você vai ver muitas coisas que estão acontecendo ali, para você orar. Diz aqui ainda, e a Jesus, o mediador da nova aliança, o Senhor está nos aperfeiçoando para que nós possamos estar com Ele. Olha, a situação que você atravessa é uma situação onde nós podemos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama Jesus? Então pegue essa situação e cresça nela em nome de Jesus. Não fica reclamando da situação. Não fica murmurando em cima dela. Há muitas situações que estão ao nosso redor. Há problemas de relacionamento conjugal, problema com o filho, problema financeiro, problema de saúde, quantas coisas, de perdas. Quantas pessoas, nós perdemos um pastor lá pelo Covid. Na verdade não foi pelo Covid, foi pela vontade de Deus. Porque o Covid não mata sem a permissão de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E um dos nossos pastores, o pastor mais evangelista da nossa equipe ministerial, ele foi acometido por isso, mais um companheiro dele, e oramos, irmãos, fomos na frente do hospital, oramos, mas Deus o levou. E nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado, deixou um legado, deixou muita gente salva. Sabe, um homem que um dia, ele chegou bêbado numa festa de criança que nós fizemos na igreja, um projeto chamado Vinde a Mim. No dia das crianças a gente faz um projeto desse, e pegamos toda uma comunidade,
lá num lugar carente, pegamos a criançada, levamos todo para a chácara da igreja, alugamos isso, aquilo, pregamos a palavra, e chegou esse homem meio pingaiado lá, né? Era viciado em drogas, e mesmo bêbado como ele estava, mesmo fazendo o que ele estava fazendo, ele foi visitado pelo Espírito Santo, e ali ele entregou a vida para Jesus, e esse homem se tornou um pastor. Fez 4 anos de seminário, restaurou a sua vida, trabalhava numa farmácia, montou uma farmácia, a farmácia era dele, montou um comércio, se tornou um empresário, foi ordenado ao ministério, cuidava dos jovens dessa igreja que a gente tem num bairro lá, enchia de jovens, ao ponto de na rua ficarem jovens esperando para entrar, e Deus o levou. Você entende isso? Eu também não entendo isso. Mas eu não vou ficar parado aqui. Eu vou agradecer pela vida dele, por tudo que ele foi. A esposa sofre até hoje. Nós lá acalentamos o coração dela. Mas o Senhor é o Senhor dos céus e da terra. E Ele comanda as nossas vidas. E só Ele sabe o porquê isso aconteceu. Ele é o mediador de uma nova aliança. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Jesus clama por arrependimento, por pureza, para remover os pecados e para dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. São conotações distintas de sangues que caíram na terra. E ele fala: olha, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, está dizendo aqui, no versículo 24. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Um sangue que caiu e clamou por vingança, e o sangue de Jesus que caiu para nos purificar de todo o pecado e nos habilitar a estar na presença do Pai. Entende a nova aliança? Entende o novo tempo? Entende o que é o Monte Sião? Entende o que é a igreja de Jesus? É uma coisa tremenda. E ele diz, no versículo 25, tende cuidado. E agora ele dá uma advertência. Presta atenção que eu estou terminando. Cuidado, cuidado igreja. Cuidado irmão e irmã. Cuidado povo de Deus. Não recuseis ao que fala. Porque naquele momento, Moisés era um interlocutor entre Deus e o povo. Agora nós ouvimos diretamente de Deus. Amém, não? Você abre a Bíblia. Eu não sei como é o teu relacionamento com este livro. Mas em nome de Jesus, nesse 11º aniversário dessa igreja, faça um pacto com Deus, se você não faz, de ler esse livro diariamente. Vou dizer algo para você, olha aqui para mim, por favor. É impossível você viver uma vida sadia em Deus, sem ler Bíblia todos os dias. Não consegue. Sabe por que crentes começam a se enfraquecer? Porque não lê Bíblia. Sabe por que os crentes muitas vezes começam a pensar no passado? Porque não tem um tempo de oração com Deus. Separe um tempo. Separe um dia de jejum. Busque a Deus. Tenha relacionamento com Ele. Ele diz, olha, não recuse a palavra. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, né, no caso de Moisés, divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, do céu direto. E ele diz assim, aquele cuja voz abalou então a terra, o monte Sinai, aquele que abalou o monte Sinai. Agora, porém, ele promete. Agora, qual é a promessa de Deus? E quando Deus promete, Ele cumpre. Diz assim, acompanhe comigo. Ainda uma vez, por todas é a última vez, farei abalar não só a terra, mas também o quê? Os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Agora eu quero terminar aqui. Vamos imaginar uma árvore. E tem vários frutos nessa árvore. Qual é a melhor maneira se você não tem uma vara e não consegue subir?
Então, normalmente, o que a gente faz? Chacoalha a árvore, não é isso? E não cai o fruto. Mas os frutos que caem são os frutos que estão maduros e já estão se desligando daquela árvore. O que eu quero mostrar para vocês é que vai chegar uma hora, e Deus já está fazendo isso, que Ele está chacoalhando a árvore. E muitos estão tropeçando. Mas em nome de Jesus eu declaro, você está ligado a essa árvore, a essa videira. E ela vai ser chacoalhada, mas você não vai cair em nome de Jesus. Você vai ficar firme nela, ligado na seiva dessa árvore, alimentado por ela, guardado pelo Senhor, anjos ao seu redor, se dirigindo à Nova Jerusalém, e não perca a perspectiva disso. Irmãos, ande aqui na terra, mas seja movido pela eternidade, olhando para o céu, olhando para o Senhor. Nós vamos caminhar, amanhã tem que trabalhar, tem que ir lá, mas não perca a perspectiva eterna, não perca a visão da eternidade. Amém, não? Porque esse tempo é um tempo que vai passar, e nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor. Ele diz, olha, eu vou abalar não só a terra, mas também os céus. Ele diz assim, Mateus capítulo 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, olha, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Está se referindo a isso. Irmãos, todo o sistema que nós olhamos para o alto, estrelas e astros que estão aí serão abalados. Naquele dia abalou apenas um monte, agora, pela última vez, vai abalar todas as coisas. E nós temos que estar mais do que nunca firmados em Cristo, na rocha, ligado à videira. O Senhor nos conclama nessa noite, em nome de Jesus, a permanecermos nele, a não abandonarmos a congregação, a Assembleia dos Santos, a mantermos a nossa vida em ordem com o Senhor. O problema não é o pecado, o problema nosso é que nós não podemos brincar com ele. Porque vamos errar e vamos pecar, mas não vamos permanecer nele em nome de Jesus. E para encerrar, ele diz assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, quem pode dizer amém? Porque os reinos são abalados e são abaláveis. E não pensa não, irmãos. Até então, os Estados Unidos era a nação, mas agora está sendo ameaçado, porque não tem nada nesse mundo natural que seja permanente. Justamente para você e eu não nos apegarmos às coisas desse mundo, porque tudo fica aqui. Não sinta-se mais tranquilo, porque há dinheiro no banco, porque você tem uma grande quantia guardada. Não, isso não pode te dar segurança. Eu briguei um pouco com a minha igreja lá. Eu falei assim, olha, você está mais tranquilo porque você foi vacinado? Eu não gosto de entrar muito nesse assunto. Agora estou tranquilo, tomei as 2 vacinas, eu tomei também. Mas eu já estava tranquilo. Porque Deus me dá tranquilidade. O Espírito Santo me dá paz. Independente, graças a Deus, irmãos, pela vacina. Amém, não? Graças a Deus por ela. Mas não é ela, propriamente dito, que me traz paz. Não, agora estou em paz. Fui vacinado agora. AstraZeneca, como que é as outras lá? Não sei o que lá. Moderna, não sei o que, não sei o que. Mas essa aqui dá problema, essa aqui. Aí fica a briga de quem dá problema. Irmãos, em Cristo não há problema. Você está guardado em nome de Jesus. Amém, não? Eu fui lá, a mocinha foi lá, mandou... Eu nunca vi uma agulha tão grande, irmão. Eu falei, vai atravessar esse trem. Eu falei assim, mas por quê? Não, tem que ser intramuscular. Eu falei, não, mas está saindo aqui no pulmão, aqui, esse negócio, né? E eu tenho medo de agulha, né? A Jardim tomou assim, eu olhei e falei, Jesus, amado. E ela, tranquila, tomou. Agora eu falei assim, agora é eu. Né? E aí, carcou a vacina, eu falei assim, Jesus, eu já estou tranquilo, mas obrigado por isso. Amém, não? Obrigado pelos pesquisadores, obrigado por isso. Mas, Senhor, o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha cidadela. O Senhor é o meu auxílio. O Senhor é aquele que me guarda. O Senhor é eu vou fazer minha parte. Mas a minha garantia, quem pode dizer isso? A minha garantia mesmo é o Senhor. É o Senhor que garante a minha vida. É o Senhor que garante a minha saúde. É o Senhor que me guarda em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Por favor, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado.
Obrigado por a tua palavra. É a tua palavra, Senhor, não é minha. E o Senhor diz, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. O povo queria voltar para a lei. Não, Jesus. O teu povo, a tua igreja, esta igreja, ela vive na graça e pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós nos relacionamos contigo pela graça. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mesmo que os teus pecados sejam vermelhos, eu tornarei branco como a neve. Porque eu sou o teu Deus, é pela graça. É pela graça que nós estamos aqui, é pela graça que nós viveremos amanhã, depois, tudo é pela graça. E ele diz, a qual sirvamos a Deus de modo agradável. O que agrada a Deus? Reverência e santo temor. Nesse momento, que o Senhor coloque reverência, uma reverência cada vez maior, e um temor cada vez maior. O mundo perdeu o temor. O mundo escarnece dos. E até hoje eu não entendo por que as pessoas mexem contigo, Jesus, e fazem atos obscenos com as tuas coisas. Para que isso? Mas eu sei que é uma mente maligna por trás de tudo isso, usando as pessoas. Não são eles, são dignos de misericórdia, de serem tocados por ti, serem salvos. Esses dias nós contribuímos com, pode ficar com seus olhos fechados, por favor, com um missionário lá na Turquia, e aí se converteu uma pessoa que fazia parte do Estado Islâmico. Ele foi batizado, a foto veio, mas até então esse rapaz estava matando pessoas, e agora ele está vivendo para Jesus. Porque Jesus faz isso, só Ele faz isso. Mas Senhor, nós rogamos que venha sobre a tua igreja o temor do Senhor, não o medo, mas a reverência, a honra ao Senhor. Venha o temor de desagradar o teu coração, de ferir o Senhor, de machucar o Senhor. O Senhor fez tanto por nós. Dá-nos amor por aquelas pessoas que te desprezam, Senhor. Que seja um desafio para nós de levar o teu nome até elas. Dá-nos amor por aqueles, ó Deus, que têm feito mal ao povo, às outras pessoas. Aqueles que propagam filosofias estranhas, usando o teu nome, malignas. Dá-nos amor por elas. Tire elas do erro, em nome de Jesus. Vem sobre nós agora, que haja graça. O Espírito Santo está me levando a orar por aquelas pessoas que estão enfermas. Talvez você esteja enfermo aqui, lidando com alguma dor, seja nas emoções, seja no físico, com os olhos fechados. Levante a mão se você tem atravessado um tempo de enfermidade. Só levante uma das mãos para eu olhar. A igreja esteja orando isso. Meu Deus, toca nessas mãos agora. Que cada uma dessas pessoas saiam daqui nessa noite curada, porque a tua igreja é lugar de cura. O Senhor te cura. O Senhor te abençoa. Recebe agora a cura física, a cura emocional. Recebe a graça de Deus. Tira o medo, tira a preocupação, dê paz, dê descanso. Senhor, haja vida, haja cura. Se você está lembrando de alguém que está enfermo,
Ore por essa pessoa agora, cite o nome dela e diga: meu Deus, cure essa pessoa, cure ele, cure ela. Ele não está aqui, Senhor, mas o Senhor está lá, porque o Senhor opera tanto aqui como lá. Abençoe aqueles que estão em casa vendo esta reunião, que o Shekinah de Deus enche agora a sua casa, o seu lar, e que traga sobre você uma graça toda especial. Senhor, eu quero declarar sobre esta igreja uma unção nova, Senhor, renovando os sonhos, renovando a alegria, e ó Deus, e crendo certamente que os sonhos e os planos serão todos concretizados. Satanás luta, mas maior é o dono da igreja, porque o dono dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré, é o Senhor, é o que morreu por ela. Então, meu Deus, vem sobre toda a liderança dessa igreja, todos os pastores, todas as pastoras, todos os voluntários, Senhor, aqueles que servem, todos os membros dessa igreja, e declaramos, Pai, realmente muito mais 200 pessoas chegando, e mais 200 pessoas chegando e permanecendo e frutificando e servindo ao Senhor, e declaramos, Pai, outras casas como essa sendo plantadas em muitos outros lugares dessa cidade, salvando, curando, libertando e abençoando vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero só deixar essa palavra para vocês aqui. Eu creio que Deus está dando um presente para essa igreja, porque o bem mais precioso dela já existe, que são as pessoas. Mas Deus está providenciando um lugar para vocês, para essa igreja dela, que é dela, não é mais um aluguel. E eu não estou dizendo que é este lugar, mas eu sei que é um lugar, e isso está muito forte no meu coração. Deus já deu, na verdade. Isso vai, se não apareceu, vai aparecer. E quando isso acontecer, vocês terão, toda a igreja vai ter convicção que Deus quem está dando. E Deus vai te usar para isso. Porque você não é um assistente numa igreja, você é um participante. Deus te trouxe aqui para participar. E os sonhos que Deus tem para essa casa, eles estão evoluindo, estão acontecendo. E vai acontecer muito mais. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado.